Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com vocês. Hoje nós estaremos dando continuidade ao assunto de funções inorgânicas. Lembrando que nós comentamos a parte introdutória, né, sobre as funções inorgânicas e falamos das teorias, como também abordamos, né, alguns pontos de teoria, mas falamos sobre a parte em que podemos identificar, né, um ácido e uma base, que foi a aula sobre indicadores, onde nós abordamos os indicadores fenolftaleína, azul de bromotimol e a fita universal de verificação de pH. Então, os indicadores eles vão ser utilizados para ácidos e bases, né? São indicadores ácido-base, e aí pelo comportamento da substância em um desses indicadores nós conseguimos identificar se a substância ela é uma substância ácida ou ela é uma substância básica. Então, partindo dessa ideia, nós vamos estar vendo que as funções inorgânicas elas são divididas em 4: ácidos, bases, sais e óxidos. Tá? São as 4 funções que nós estaremos trabalhando. Temos as teorias, e teorias ácido-base. Então, essas teorias elas estão relacionadas a maneiras em que vai ser classificado tanto ácidos como bases. Então, nós temos algumas teorias que, no caso aí, nós começamos com ácidos e bases de Arrhenius. Então, ele aí vai estar trazendo uma definição quanto ao conceito de ácido e base. Então, Arrhenius, né, no ano de 1884, ele define ácido e base de acordo com o que acontece com essas substâncias na presença da água. Então, nós temos aqui a água, tá? Nós temos aqui a água, e na presença da água nós vamos identificar o que é que acontece com a substância, que vai ser classificada como ácido e como base. Então, se você observar, para Arrhenius, tá? Ácido é toda substância que na presença de água ela libera H+, tá? Vai liberar H+. Então, liberando H+, é o que ele classifica como a parte de um ácido. Então, essa teoria ela vai se encaixar justamente nesse tópico. HCl, na presença da água, liberando H+, vai ser um ácido. Isso é o que Arrhenius afirma. Aqui nós temos mais uma vez a mesma representação, mostrando para onde o H ele vai, né? O H+, que é liberado, ele se liga a algumas moléculas de água e forma o H3O+, tá? Que é o íon hidrônio. Então, para Arrhenius, ácido é toda substância que na presença de água libera H+, tá? Já a base, para Arrhenius também, é toda substância, tá? Que na presença da água libera OH-. Está aqui, ó. Então, eu tenho NaOH, adicionei a água, e aí liberou OH-. Aqui eu tenho CaOH2, na presença da água, OH-. Então, para Arrhenius, são bases todas as substâncias que, ao se dissociar na água, liberam o que nós chamamos de OH-, que é um íon chamado de hidroxila, né? E aí também ele é um ânion,
Porque nós temos dois tipos, temos o íon cátion e o íon ânion. O que o HCl libera, né, o ácido libera, é o cátion, que é o positivo. E o que a base libera é o ânion, que é o negativo. Então, essa é a condição para que todo ácido, que na presença da água é aquele que libera H+, e toda a base é aquela que libera OH-. E isso diante da teoria de Arrhenius. A teoria protônica de Bronsted e Lowry, ele traz uma outra explicação para ácido e base. Então, Arrhenius diz que o ácido libera H+, e a base libera OH-. Já para Bronsted e Lowry, ele diz que ácido é toda substância que libera H+. Na verdade, essa liberação aqui, na verdade, é uma doação. Então, toda substância que doa H+ é o ácido, e toda substância que recebe o próton, né, na verdade o H+, é a base. Então, abaixo nós temos o exemplo onde HCl, na presença da água, tá, vai liberar H+. Para onde vai esse H+? Para o Cl-. No caso, no sentido direto, tá? No sentido direto, o H+ vai para o H2O e se transforma em quem? H3O+. Então, quem é o ácido no sentido direto? HCl, porque ele é quem doa o H+. E quem é a base do sentido direto? H2O, porque é ela que recebe o H+. Então, ela se transforma em H3O+, mais Cl-, que é quando ele perde o H+. Então, HCl é o ácido e H2O a base. Agora, no sentido inverso, que é voltando, quem é o ácido? Então, o ácido vai ser o H3O+. Por quê? Porque ele é quem doa o próton, o H+. Doa para quem? Para o Cl-. Se nós fizermos no sentido inverso, né, direita e esquerda, vamos perceber que o H3O+ doa o H+ para o Cl-, ele se transforma em HCl, e aqui o H3O+ volta a ser H2O. Então, isso aí mostra que o ácido é aquele que doa o H+, e a base é aquela que recebe o H+. Então, nesse sentido aí, nós temos HCl ácido, H2O base. Sentido direto, esquerda, direita. Sentido inverso, H3O+ ácido, porque é ele que vai liberar novamente o H+ que ele recebeu. Para quem? Para o Cl-. Então, nesse caso, Cl- é a base porque recebe o H+. Então, aí nós temos a teoria protônica de Bronsted e Lowry. Então, essa teoria ela se diferencia da de Arrhenius, porque Arrhenius diz que o ácido é aquele que libera H+, e a base que libera OH-. Então, ele desvincula as substâncias, porque teoria protônica ele já mostra que elas estão interligadas. E aí nós temos a teoria eletrônica de Lewis, que ele diz o seguinte: o ácido é toda substância que recebe um par de elétrons, e a base é toda substância que doa um par de elétrons. Então, nessa ocasião aqui, ó, o NH3, o nitrogênio, que é o átomo central, tem um par de elétrons livre. Então, é esse par que ele vai doar para o boro. Na verdade, aí nós vamos ver um compartilhamento. O boro que recebe esse par de elétrons é o ácido de Lewis,
e a base que doa o par de elétrons, no caso o nitrogênio, é a base de Lewis. Então, essa é a teoria eletrônica, porque mostra o par de elétrons sendo doado. Então, a amônia, que é o NH3, de fato, ela tem um comportamento de uma base. Quando a gente usa os indicadores, e a amônia, onde ela, na presença da fenolftaleína, ela fica rosa, comprova a teoria eletrônica de Lewis. Assim como toda substância que libera OH menos na presença da água é uma base e libera também OH menos, fica rosa. No caso, com a amônia, ela também vai ficar com essa cor, comprovando que ela é uma base. Só que o comportamento dela é justamente o explicado pela teoria eletrônica de Lewis, que é a substância que vai doar um par de elétrons. Então ela vai ser a base da história. Enquanto as outras substâncias são aquelas que recebem, no caso, o ácido de Lewis, ele recebe esse par de elétrons. Então aí nós temos mais uma teoria, tá? Que no caso ela é diferente porque ela aborda o comportamento das substâncias em função dos pares de elétrons compartilhados entre o que doa e aquele que recebe. E aqui nós temos a nossa primeira substância, que é o ácido. Então, em geral, ácidos são substâncias de sabor azedo, enquanto bases têm sabor adstringente. Como tem caráter oposto, reagem com facilidade. Quando nós falamos na parte de ácidos, lembramos que alguns alimentos presentes no nosso cotidiano, eles apresentam algum tipo de ácido. No caso das frutas, eles vão apresentar um ácido em comum, que é o que nós chamamos de vitamina C. É um ácido orgânico, mas que traz justamente esse sabor um pouco azedo. Por exemplo, o limão, nós temos a questão da acerola, o abacaxi, dependendo de como ele está, algumas laranjas também. Então isso mostra justamente o quanto que essas substâncias elas são importantes para a nossa alimentação, mas ao mesmo tempo elas apresentam substâncias químicas que são essenciais para o nosso organismo. Então nós não podemos nos separar de ter uma alimentação muito equilibrada. Isso é fundamental. Embora nós sabemos e muitas vezes fazemos totalmente o oposto. Então, a questão de ácidos, nós também temos ácidos em alimentos industrializados que são totalmente prejudiciais à nossa saúde, que são os ácidos presentes nos refrigerantes, e quem consome refrigerante com muita, digamos assim, frequência, se expõe muito à questão de substâncias como ácidos, que acabam atacando a nossa estrutura dentária, né, e provocando alguns problemas graves. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação à nossa alimentação, porque nós estamos ingerindo substâncias. Então, os ácidos, falando, né, como eles estão presentes nos alimentos, no vinagre também, nós temos o ácido acético. Então, o vinagre ele traz um sabor que é bem diferente, né, do que a gente está acostumado e que às vezes é utilizado em saladas, mas ele pode ser substituído também pelo limão. Então, os ácidos, né, segundo Arrhenius, são substâncias que liberam H+, como eu já tinha comentado com vocês.
Então, toda substância que libera H+, nós temos aqui, é o que vamos classificar como ácido. Então, o que nós vamos estar vendo são todas essas substâncias que apresentam justamente essa liberação de H+, na presença da água. Então, o exemplo mais clássico, né, nós temos aqui o HBr, libera H+, Br-. Nós temos aqui H2SO4, são 2H+, mais SO4, 2-. Então, esses são exemplos de ácidos que estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos aqui, ó, o H3PO4, então ele tem 3H+, tá? H2PO4. Então, são substâncias que estão presentes no nosso cotidiano e são classificadas como ácidos, porque a sua estrutura química nos dá condição de identificar quando é um ácido e quando é uma base. Galera, nós vamos estar finalizando aqui a nossa aula de hoje e estaremos dando continuidade no nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.